Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Força na Peruca. Cris Monteiro, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. A gente aqui trazendo para vocês as pessoas que têm força na peruca, que têm o que contar, que tem uma carinha de filho de embaixador, igual a Cris Monteiro. Porque quem tem força na peruca... Nasci rica, né, gente? Você vê o sucesso da pessoa e imagina que não fez esforço, né? Nenhum. Em geral é isso, né? Em geral é isso. Quando a pessoa tem aquela paz, todo mundo pensa, não, esta pessoa nunca fez esforço. E as coisas não são assim. Não. Por isso que a gente traz aqui essas pessoas que realmente têm força na peruca, atravessam coisas e podem te inspirar. Quem está aqui com a gente é a Fanny Feigenson. Ela é artista, é curadora, é escritora, é professora no Mackenzie, tem uma multiplicidade de atuações aí artísticas, uma vida interessantíssima. E eu queria saber de vocês duas. Primeiramente, Fanny, muito obrigada por ter vindo. Peraí, é Fanny ou Fanny? Olha, eu acho que assim, podemos às vezes falar Fanny, às vezes Fanny, não tem que ser uma coisa tão fechada. Se aparecer Fanny, eu acho que quando fala da minha história familiar, com certeza é Fanny. Quando eu chego aqui e começo a fazer as minhas histórias e jornadas, pode se tornar Fanny. Eu não me fecho. Olha, E como vocês se conheceram? Então, eu sou apaixonada por uma clínica, um spa chamado Lapinha, que fica 1 hora de Curitiba. Eu já fui 21 vezes lá. É apaixonada mesmo. Eu vou todo ano. Então, as pessoas falam, mas aquela spa, mas você não é gorda, por que você vai? É um lugar que te acolhe. Pela comida, pela massagem, pelas pessoas. Eu conheci a Cris lá. Você encontra pessoas, oi? Aí na hora que um fala oi pro outro, você já se apaixona, sabe? Porque são histórias, as pessoas que vão lá têm histórias interessantes. E foi lá que eu conheci a Cris e adorei a conversa e estamos aqui. eu vou contar a minha versão dessa história. Exatamente, nos conhecemos na Lapinha, esse spa lá no Paraná, 1 hora e pouco de Curitiba. Eu já estava, eu tento ir todos os anos, enfim, já fui várias vezes, não tantas vezes quanto ela, e eu estava lá, e tem um refeitório, né, que você senta na mesma mesa, cheio de regras. E eu tô lá sentada, acho que já estava 2, 3 dias, e daqui a pouco me entra uma mulher no refeitório, restaurante onde a gente come, com uns cabelos vermelhos, né? Que você via, assim, eu via chegando, e ela entrou falando alto, bom dia! Ela parecia uma política, sabe? E eu olhei assim, a gente come em silêncio e entra a Fanny. E eu falei, Jesus, quem é essa? Quem é essa fulana com esses cabelos vermelhos, branquinha assim? Chegou arrasando, né? Falei, essa deve ser uma daquelas maluquinhas que vem aqui de vez em quando, né? E ela sentou lá no canto com o marido dela, o Jean, que é um querido esse Jean. Tinha que trazer o Jean junto. E eu deixou ela lá e tal. Acho que passou um dia, talvez 2, a gente se sentou ali fora e começou. Ela estava com tricô dela. E a mulher fazendo tricô. Eu falei, que pessoa estranha essa. Com esses cabelos vem fazer tricô. E ali a gente começou uma conversinha e eu me apaixonei pela Fanny. E eu me apaixonei por você. Pela tua força, pela tua potência, pela tua história. As trocas foram muito fortes desde o início. Então, assim, eu adoro a troca. Quando eu saio e falo assim, que bom, foi gostoso a troca. E com a Cris aconteceu isso. Eu sou muito inquieta e quando não acontece troca eu começo a ficar brava. Eu, com a idade, vou ficando cada vez mais brava porque a gente tem pouco tempo.
sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir. Eu aprendo com a Cris. Ela é inquieta mesmo. Ela tem essa inquietação maravilhosa. E uma produção diversificada, porque é artista plástica. Você me disse que até na Lapinha ela tem... Você fez lá uma... Então, eu acho que na Lapinha aconteceu um negócio muito interessante. Eu ia com a minha filha muito, a Tatiana Greenfeld, Tati, e me convidaram para fazer oficina. A oficina que me convidaram se chamava Olhar de Lagartixa. Olha. O que é Olhar de Lagartixa? E eu dou muito dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu dou aula na arquitetura e urbanismo. Esse projeto, como é que você olha o mundo com outras perspectivas? Então, a lagartixa anda no chão, na parede, no teto. Cada lugar que ela anda, ela vê o mundo com outra perspectiva. Quando o humano está andando, isso metaforicamente, quando o humano está andando, ele vê sempre na mesma altura. E eu acho que o mundo precisa da Cris e precisa das pessoas verem o mundo com outras perspectivas. E aí eu peço para os alunos tirarem fotos de um jeito, um olhar estrangeiro, não um olhar comum. E vocês não sabem o resultado. E aí eu fiz essa oficina lá na Lapinha. Aí a Tati estava, minha filha, uma vez. E nós levamos, em homenagem à natureza, que é um dos tripés que hoje em dia eu trabalho, tripé natureza, arte, saúde. Saúde física, mental e emocional. Esse é meu tripé hoje em dia. E aí a gente fez uma obra numa árvore, um fio de cobre com pedras com cores do chakra do corpo humano. E tá lá. A minha filha foi um presente que Deus me deu. Ela me deixou um legado. Infelizmente, ela durante 11 anos teve 3 vezes leucemia, 2 transplantes, mas era uma mulher que era incrível. Ela fez um mestrado lindíssimo chamado a Potência da Fragilidade, onde ela conta a história da fragilidade dela, mas ao mesmo tempo a potência. E no livro que eu fiz, no pós-doutorado, Ventania Solar, eu canto a história da relação com a minha filha. E aí, na Lapinha, é muito gostoso, porque tem lá uma trilha das imbuias, as imbuias de 1.500 anos. É um negócio absurdo, né? E tem a entrada, uma placa, escrito o meu nome e o nome da Tati, e a natureza cura. Eu acho que a natureza cura. E a arte, trabalhando com a natureza, leva à saúde física, emocional e mental. Eu participei em Milão, no congresso, em abril, um congresso chamado Design and Health, onde eu levei o olhar de lagartixa. E lá era muito louco, né? Porque eu não conhecia. Não, você leva um pôster e gruda na parede. Eu falei assim, mas eu vou fazer o quê? Ficar, vem cá, eu vou te contar. Sabe, um negócio meio estranho. Falei, como é que as pessoas vão parar para eu contar o que é o olhar de lagartixa, o que é a neurociência, o que é a saúde física, mental e emocional. Mas deu certo. As pessoas falavam, faziam palestras, depois passavam e foi maravilhoso. Então, eu comecei, nesse momento, a juntar arte, natureza e saúde. Esse é o meu momento. Só que assim, eu tenho 45 anos de trabalho em arte. Então, é uma mistura. E vou fazer o ano que vem 50 anos no Mackenzie, dando aula na universidade. Nossa! Uau! Olha que coisa! Ela é linda, né? Eu te falei. Gente, mas ela começou a dar aula na universidade com 4 anos de idade. Era bebê prodígio. Eu comecei com 25 anos. Eu tenho 75 anos. Ai,
Qual é a água que você bebe, além de ir na Lapinha todo ano? Nós vamos descobrir os segredos dela. Sabe o que é Descobrir os isso? segredos. Eu acho de ser inquieta, É. de ter tesão na vida. Eu gosto muito de ir para projetos diferentes. Eu estou agora no Mackenzie começando projetos que eu nunca tinha pensado em fazer. E como eu tenho 50 anos, eu vou entrando e falando assim, que tal se a gente fizer? Aí talvez eles tenham um pouco de vergonha e falam assim, "Ah, coitada, ela é idiota, é velha, entendeu? Vamos lá." E é muito bom. E faço exposições, acabei de ir São Francisco Xavier, 4 artistas trabalhando, falando sobre a natureza. Eu acho que esse é o grande lance hoje em dia. Falar que a natureza é bicho, é gente, é vegetais, é meio ambiente, e isso que leva à nossa saúde. E por isso que é tão importante a gente não esquecer esse foco. E ficar, e falar, e ter debate. É. Eu vejo muito isso. Você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande eu sou católica, fiz primeira comunhão, tal, aquela coisa toda. E eu me lembro da minha professora de catecismo, ela dizer pra gente que Deus sabia dos meus pensamentos, né? Ele sabia do que eu estava pensando, ele está em todos os lugares. E meus pensamentos, muitas vezes, eu queria que a minha mãe se lascasse. E aí, quando eu pensava que eu queria... Ai, Deus está vendo, Deus sabe o que eu estou pensando, tira esse pensamento da minha cabeça e tal. Então, obviamente, gerou uma dificuldade muito grande com essa imagem desse Deus que... Punitivo, que sabe dos meus pensamentos, e eu queria que minha mãe se lascasse, né? E aí, isso cresceu e tal. E aí, eu tenho essa dificuldade. E eu tenho, de uns anos para cá, pensado muito que o divino, Deus, é a natureza. Eu concordo. Então, às vezes, eu estou perto da natureza, uma árvore bonita, e aquilo para mim, aqui eu vou reverenciar, isso é o divino. Você está falando aí da natureza de uma forma, né? E a gente vem matando Deus, né? A gente vem cortando as árvores, vai poluindo os mares, as águas, está poluindo tudo, né? A gente está matando Deus, né? Matamos. E isso vai matar a gente, né? Porque, na verdade, enfim, parece que... Tem uma história de uma ceramista que eu estava com ela em São Francisco Xavier, e ela fez umas colmeias. E eu não sei se vocês sabem que se as abelhas morrerem todas, nós morremos logo depois. Porque não existe esse trazer o pólen, levar para outro. Então é assim, e é um trabalho lindíssimo. Eu acho que assim, é isso que me encanta hoje em dia. É eu poder trazer essa história para vocês me trazem outra história, eu voltar para casa e falar... Isso foi bom. Que legal. Isso me acrescentou. E é por isso que eu não paro de ter ideias, seja para os alunos na universidade, seja para novos projetos em arte. E eu acabei de ir fazer uma exposição linda no Memorial do Holocausto do Rio de Janeiro. Ai, que legal, conta. Maravilhoso. Uma parceira minha de arte escreveu um livro chamado Onde as Borboletas Não Habitam. Eu encontrei com ela semana passada, eu conversei com ela. Meu Deus, ela é minha amiga da Lu. Mentira! Na Unibis, com a Miriam Wasserman. Eu fui na exposição da Anne Frank. E aí, eu gosto muito de literatura. E a Miriam Wasserman falou para mim, essa mulher tem um livro... Primeiro que a história é sensacional do livro. Ela tem um livro com um nome que você vai se apaixonar. O livro se chama Onde as Borboletas Não Habitam. Olha que título. E a história é melhor ainda, né? É a história de 15 mil crianças que ficaram num gueto, campo de concentração, não tinha comida, morriam de peste XYZ, mas tinha uma professora de arte que veio da Bauhaus. Ela estudou na Bauhaus, deu aula lá, foi aluna e pegou a mala dela, falaram, olha, você tem que ficar, ou ela se ofereceu.
Ela não levou comida, roupa, ela levou material de arte para fazer com as crianças e adolescentes. Ela produziu durante 2 anos trabalhos maravilhosos, 5.000 desenhos e pinturas. Aí, no final, essas 15.000 crianças foram para Auschwitz, sobrou 190 crianças, só que ela escondeu esses desenhos numa mala. Antes de ir para Auschwitz, foi em Terezin, e antiga Tchecoslováquia falou assim, esconda e quando terminar a guerra, você mostra esses trabalhos. E por que a questão das borboletas? Porque as borboletas, quando as crianças foram e viraram cinza, o que aconteceu? As borboletas, a gente fez na exposição as borboletas virarem brancas. Mas o que aconteceu? No final tinha um painel com o nome de crianças que estavam no gueto e crianças que foram mortas no Rio de Janeiro por bala perdida. E aí você podia colorir a borboleta e colar no painel perto. Então, isso é arte, isso é fundamental, e a Lu se tornou amiga minha e nós queremos fazer uma exposição. Não, aí ela está fazendo um segundo livro. Aí ela falou, Fanny, eu quero fazer o livro, mas lá o Museu Judaico de Praga quer muito dinheiro para direitos autorais. Falei, por que você não faz releituras dos desenhos das crianças? E ela começou a fazer bordados com feltro a partir dos desenhos. Gente, vocês não sabem o que ela está fazendo. Ai, meu Deus. E eu estou com uma produção para fazer, junto com ela, uma exposição. E ela se apaixonou tanto pelo tema que ela pegou as poesias e aprendeu o tcheco e traduziu as poesias. Oh, my God. E esse lugar tinha jornal que era feito, peças de teatro em Terezin. É mesmo? É uma história incrível. E são histórias maravilhosas. Eu vou te mandar falando sobre essa recriar a vida. Porque perdendo uma filha, como eu perdi, as pessoas podem falar assim, nossa, mas ela está alegre, that's life. Mas que eu trabalho a partir do legado que a Tati me deixou? Eu acho que esse é o grande. Eu estou sozinha, muitas vezes eu fico triste. Eu falo, putz, eu vejo mães com adolescente andando de mão dada. É muito difícil. Mas eu tenho esse dom de criar. E isso é muito maravilhoso. Ai, como você me emociona. Você me emociona, Fanny. Muito. Você também, porque a tua história eu acho incrível. Mas é verdade! É verdade! Eu quero saber do seguinte, como são os alunos? Eles estão... Pois é, me fala desses jovens que você dá aula. Eu acho que esses jovens, a gente tem que chacoalhar muito eles. Qual a idade dos seus alunos? Faculdade? 17, 18. Eu dou aula para o primeiro ano de faculdade. Eu dou aula de uma disciplina chamada Expressão, Representação e Cultura. A gente traz a cultura da cidade, do país, do mundo, e eles fazem representações, desenhos, debates a partir do que está acontecendo. Só que o que acontece, e eu acho que é consequência das nossas escolas, em geral, colegiais, que a única cenoura que tem no colegial é a entrada no vestibular. Ou seja, a questão ela acontece antes da faculdade. Aí eles chegam na faculdade, eles olham assim e não acontece nada. Ai. Demora muito para estimular. A gente consegue, mas eu acho que falta. Eu
nos meus 75 anos, quando eu estudei, eu fiz 2 anos de arquitetura e depois fui fazer licenciatura em artes plásticas. Existia uma curiosidade que era fundamental na nossa vida. Hoje em dia, por causa do celular também, as crianças, os adolescentes, eles ficam e eles vêm e falam assim, como é que é? Ai, não, eu não vou falar. Vergonha de si mesmo. Mas eu acho que assim, com 50 anos, eu fiz uma vez um cálculo, mais ou menos passaram pela minha mão 30 mil estudantes. Uau! Então, é assim, eu meio que vou cercando, vou conversando, vou acolhendo. Você sabe que o Brasil, se não me engano, é o primeiro lugar, um dos primeiros lugares em depressão. Olha. Sim, Então é assim, ansiedade, depressão, é um negócio que hoje em dia tá absurdo. Aí eu entro com a arte. Eu entro e converso. Ô, pessoal, entra no meu Instagram, tem lá isso. Eu fico vendendo o meu peixe. Que nem você entrou no refeitório da Lapinha. Imagina essa fulana dando aula. É isso aí. É isso aí. Então, mas eu tenho receio e tenho... eu sempre vejo assim, como é que eu posso... Então, esse semestre, o Mackenzie vai trabalhar com a questão dos projetos sociais, que eu acho incrível, né? Projetos em várias localizações, na Guarapiranga, como é que pode trabalhar, como pode ajudar a construir. E eu tenho um projeto lindíssimo, que eu acho incrível, que eu faço parte de um grupo que trabalha com ressocialização nas prisões. Então, mulheres que estão saindo da prisão, elas vão, o Mackenzie dá um curso superior com bolsa de empreendedorismo, tecnologia. Olha que legal isso. Maravilhoso. E eu faço parte do conselho. É um projeto que já tem 5, 6 anos. Olha. E a professora Ana Lúcia Vasconcelos trouxe de Portugal esse exemplo, que é a junção de uma universidade com mulheres da prisão. E existem os professores que fazem. Então, tem professores de direito que ajudam em questões jurídicas, porque muitas vezes eles não sabem. Empreendedorismo. Gente, se tornou uma super doceira. Olha. E ela X anos atrás, está no YouTube, no meu YouTube, ela contando a história dela. Ela ficou 10 anos presa entre sair e voltar. E só uma certa hora ela falou assim, chega. E foi a partir do estudo. Educação. E da educação. Então, nós temos um caminho muito grande em termos de educação. E a arte, ela ajuda. Teve um dia que eu fiz uma oficina. E aí eu pedi para eles lembrar algum momento, as meninas que elas vêm de tornezeleira, ficam um dia dentro do Mackenzie e voltam de ônibus para suas prisões. E aí eu dou aula de arte e aí eu falei, lembra um momento onde vocês foram felizes? E se vocês me perguntarem, você organiza, pesquisa, como vai ser? Não. É o que vem. Aí eu falei, aí uma falou, eu gosto quando eu saio tomar café com meus filhos. A maioria falou isso. É, né? E aí uma no final falou assim, sabe, eu entrei aqui muito brava. Não estava bem. Você me fez eu esquentar o meu coração. E é tão fácil. É olho no olho. E a gente se abraça, a gente se beija. Aí eu vou tomar um café dentro da universidade e o cara fala assim, não, mas eles são assim, eles são iguais a gente? A gente falou isso com o Mano, né?
É incrível. Então, essas experiências tuas, nossas, dá uma alegria muito grande para mim. E é por isso que eu acho, quando você fala assim, nossa, Fanny, mas você com essa vitalidade, eu acho que é pela diversidade de coisas que eu vivo. Legal isso, né? É muito bom ver uma mulher como você diante de mim, com essa vitalidade, com esse desejo, tendo tido uma experiência tão dolorida e ainda, né, reconhecer quando você vê lá uma mãe segurando a mão de uma filha adolescente. Quer dizer, é dolorido, mas é como se você abrisse suas próprias portas, né, Fanny? Essa sensação que você me deixa aqui, né? E a gente conversou na semana passada com o Mano e falamos aqui sobre os projetos sociais, que você está se referindo também, né? E a gente falou da Rebeca Andrade, que é oriunda de um projeto social. E o Brasil que a gente quer está ali através dela, né? Que era uma moça que talvez, se não tivesse participado daquele projeto social, que alguém botou tempo, energia, a curadoria do projeto, né? O atletismo, ginástica olímpica, na realidade, né? Nem atletismo, né? Que é uma coisa... Nossa, a gente não tem essa cultura. Essa cultura é futebol. Bota o menino para jogar futebol ali no campinho, né? Vai lá, pensou... E a gente produz a Rebeca Andrade, que ganhou ouro diante da Simone Biles, que é o Michael Phelps da ginástica olímpica. Estou falando certo? Ginástica olímpica, né? Isso. É. Então, assim, cá entre nós, né? Sensacional, porque alguém deu ouvidos a alguém e foi lá e botou sua emoção e construiu. Que é isso que você faz. Está abrindo suas próprias portas e as portas dos outros. Então, mas eu acho que aí eu lembro... Sabe quando criança toda noite quer ouvir a mesma história? Sim. Conta de novo, conta de novo. Como a gente precisa, conta de novo. Então, você me dá a chance daqui eu contar. Se pegar YouTube, eu já contei várias vezes essa história. Mas parece que precisa contar mais uma vez. E eu chego e falo assim, então, tem esse projeto social aqui dentro. Não se interessam. Os próprios professores, colegas, não se interessam. Então, é assim, é difícil. Mas eu não desisto. Eu sou muito determinada. E eu sou muito insistente. E eu acho que o artista é isso. Um artista que, sabe, então você pega a Lu, que você conheceu no Nibs, você sente, ela me manda uma mensagem. Então, eu não consegui ainda falar com a fulana pra gente fazer a exposição, mas eu tô... É isso. Eu mando um WhatsApp, eu quero a resposta logo. Eu odeio não receber resposta. A pessoa pode chegar e falar assim, olha, nesse momento eu não estou conseguindo cuidar disso, mas a gente precisa de retornos. Muito bom isso. Eu era assim no trabalho, com quem trabalhava comigo, eu pedi alguma coisa e tem gente que dá o retorno e fala, ok, Cris, daqui a 2 horas eu volto com você, amanhã eu volto com você. Eu sei que aquela pessoa recebeu e que ela está trabalhando nisso. Mas tem gente que não fala nada. E aí, quando ela não fala nada, aquilo gera em mim uma ansiedade, que eu falo assim, bom, será que a pessoa entendeu o que eu pedi, está fazendo o que eu pedi? E aí, como eu era chefe, eu ficava no pé da pessoa. Você recebeu minha mensagem? Você está trabalhando nisso? Aí a pessoa falava, tô. Eu falei, então faz o seguinte... Fala para mim, responde. Não retorno. Não precisa dizer que terminou. Falar, ok, agora não posso falar. Ok, agora não posso falar. Eu entendo isso, né? Mas ter eu acho... E se você me perguntar, da onde vem essa determinação minha, né? Eu acho que tem a ver com a minha origem. Eu ia te perguntar sobre a sua origem. Você é judia? Eu sou judia. Meus pais vieram da Letônia, minha mãe de Riga, uma cidade sofisticada, uma arquitetura maravilhosa. Meu pai de um vilarejo 4 horas de Riga. Meu pai vivia na terra, né? Meu pai era um cara que trabalhou com exportação de linho.
importação e exportação de linho. E ele começou a cheirar que a situação estava muito ruim. Só que ninguém... Na Europa isso, lá na Letônia. O antissemitismo era horroroso e eles viviam muito bem. Meu pai tinha dinheiro, né? E aí ele falou assim, nós vamos embora. Mandou dinheiro para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos... Eles fugiram para Estocolmo, 1940. Olha. Só que os Estados Unidos fechou a porta para os judeus. Meu pai não sabia o que fazer e já tinha mandado dinheiro. Aí o embaixador brasileiro na época chegou para o meu pai e falou assim, Brasil precisa de homens que nem você. Ele chegou aqui em 41. 39, a Olga Benário foi mandada foi de mandada. volta. 41 ele chegou. Ficou uma semana preso no navio. E toda a coletividade judaica tentando tirar ele do navio. A família inteirinha minha, por parte de mãe, por parte de pai, foram mortos. Foram assassinados. Só sobrou meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu nasci em São Paulo e meu irmão, nós somos 5 filhos. Só que a guerra, aí você pensa em Israel, faixa de Gaza, Rússia, Ucrânia e tantas outras guerras. Aqui, o que acontece? A família que eu tive foi uma família muito desestruturada emocionalmente. Existia um espírito. Minha mãe se tornou uma mulher melancólica e eu, como caçula, fiquei embaixo da asa dela. E meu pai ia fabricando, ele fez uma grande fábrica de rádio e TV, chamado Telespark. O cara viajava o mundo todo, mas ele tinha muita raiva do que tinha acontecido. Ele estimulava o conflito entre os filhos. Esse conflito, quando nós crescemos, continuou. Então, eu imagino... Agora, foi maravilhoso. Eu me tornei artista, por quê? Porque minha mãe me levava nas aulas com os principais artistas, professores que tinham em São Paulo. Ela não fazia nada. Isso que eu ia te perguntar, ela gostava de arte ou ela te levava... Eu acho que Riga, ela queria que eu me tornasse pianista. Eu me tornei pianista, me formei no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Toquei 12 anos. Mas aí eu estava para entrar na faculdade e eu fui para um professor e ele falou, olha, você toca bem, mas vai ter que tocar 4 horas por dia se você quiser se tornar concertista. Falei, mãe, não dá. Tô fora. Ela me deu aulas de pintura. Ela sabia aonde me levar. Por quê? Porque eu era uma criança muito sensível demais. O meu apelido era aquela árvore chorão. Salgueiro. O salgueiro. Era muito louco. Então, eu fiquei com marcas muito fortes. Eu faço terapia a vida toda, né? E continuo fazendo. Porque tem certas marcas que não... As feridas têm cicatriz. O meu terapeuta falou assim, Fanny, tá bom, mas você está criando cicatriz, a tua ferida não está aberta. E é verdade, porque se ela tivesse aberta, eu não estaria fazendo essas potências de coisas que eu estou fazendo. Mas sempre eu penso, que família desconectada. O teu terapeuta é o mesmo ou você mudou de terapeuta? Fui mudando. Também, tá. Fui mudando. Tá. Mas eu acho que o meu pai, ele precisava estimular o conflito entre irmãos. Ele brigava com os filhos. E aí, eu lembro que às vezes ele parava de falar comigo. Eu chegava para minha mãe e falei, por que ele parou de falar comigo? E minha mãe, coitadinha, né? Aí eu parava de falar. Aí ele voltava para minha mãe e falava, por que ela parou de falar comigo?
Ai, família é uma coisa, né? É um grande fonte de sofrimento, né? A família é uma Muito. fonte... E ao mesmo tempo, né? Inclusive na comunidade judaica, é tão importante, porque né, através do sofrimento é que a gente... É a partir do sofrimento, e eu vou contar uma história incrível que está aqui no livro, Ventania Solar. Eu fui para a Alemanha, fui convidada a fazer uma exposição, e tinha um trabalho meu chamado Sweet and Bitter. Era uma calha onde eu punha mel, mas a calha era feita de cobre como se fosse um serrote. Porque eu falava que não tem sweet sem bitter. Não tem o doce sem o amargo. Cheguei lá para fazer a exposição, 97 mais ou menos, um grupo de mulheres artistas, e aí eu consegui o mel, só que as abelhas, elas bebiam o mel e muitas vezes elas ficavam grudadas no mel. Aí veio uma artista, skinhead, jovem, 18 anos, mulher, falou assim: você está destruindo o ecossistema do lugar. O que você pretende fazer? Isso no dia da inauguração da exposição. Oh, God. Eu falei assim, se eu estou destruindo o ecossistema, o que aconteceu na Alemanha durante a guerra, quando vocês mataram 6 milhões de judeus? Será que o ecossistema mudou? E o que eu fiz? Eu peguei a calha, abri e o mel entrou na terra. Eu falei, era isso que eu tinha que fazer fazendo essa exposição. Então, quando você faz arte em instalações, isso é fantástico, porque você não sabe o que vai dar. O que vai dar. E os meus primeiros trabalhos de arte foi interessante. Eu trabalhei com a minha origem cultural. Então, teve um lance incrível. Eu não sei se você ouviu falar que tem um ritual de sacrifício no Ano Novo que você reza. Isso agora não existe mais, mas meu pai fazia. Você reza com uma galinha na cabeça. Nossa, nunca ouvi. Porque os judeus, eles passaram pela África, né? Eu acho a galinha viva ou morta? Viva! Por quê? Para que tudo zerasse no ano que terminou. E que você começava o ano novo limpo. E imagina a galinha em cima, uma criança. Aí depois ele mandava matar e doava-se para as pessoas que necessitavam. Eu resolvi fazer o meu mestrado, dentro da Biblioteca Central do Mackenzie. Eu trouxe galinhas e galos dentro da gaiola durante 2 horas. Então, por quê? Porque a galinha e o galo fazem nascer novas vidas. Mas tinha um vídeo com a minha mão quebrando ovo, que representava a morte. Então, nesse trabalho, eu estava falando sobre vida e morte. E as pessoas falavam, você é louca, você nunca imagina com a igreja, você vai conseguir. Eu consegui. A minha defesa foi dentro da Biblioteca Central da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí eu cheguei para os funcionários e falei, olha, eu vou dar as galinhas e galos, vocês levam para casa. Aí eu fui tomar alguma coisa depois que eu defendi. Aí tinha uma fila imensa com uma mulher na frente, ela matando a galinha e o galo para pôr na bolsa para cada um levar para casa a sua galinha. Falei assim, era isso que eu tinha que fazer. Sim, porque eu acho que não é todo mundo que sabe, é difícil. E a pessoa não queria levar vivo, ela vai levar no ônibus vivo. Vivo, não tem como. Mas então, gente, é maravilhoso. É maravilhoso fazer um trabalho desse e é maravilhoso estar contando isso. Entende? Porque isso é vida e isso é cultura. E meu pai trouxe do vilarejo dele essa cultura. Então, isso é lindo. E no seu livro,
Que, aliás, é um livro Aliás, lindíssimo. Vamos ver essa lombada aqui. Ele livro. tem uma lombada que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ela Ele não tem descascou a lombada. lombada. Ele não tem lombada. E vocês sabem por quê? Por Então, quê? é isso que eu queria saber. Eu Tô estava curiosa. fazendo com o editor o livro. Aí ele falou, então, o que nós vamos colocar na lombada? Vai estar escrito o quê? Aí eu falei assim, nós vamos deixar a lombada viva, crua, como é a história que está dentro do livro. Então, a lombada, ela leva, porque esse livro conta a história da Fanny Fagenson. É isso. Tá vivo. A história da família, a história com a minha filha, o sofrimento de ver ela indo embora e meu trabalho de 45 anos como artista. E é um livro lindíssimo. Muito lindo. Muito lindo. Que com muito prazer eu vou lindo. dar. E por que se chama Ventania Solar? Então, a Ventania Solar é um nome. A Tati, quando estava no hospital, nas últimas 2 semanas, ela falava assim, eu quero reunir pessoas interessantes, o meu médico, a minha terapeuta, e eu quero juntar para fazer meu doutorado. E ele será uma ventania solar. Ela adorava o sol e a ventania que nós estamos sempre em movimento. Ai, ai. Acho que eu não... é isso, né? É isso. Nossa, Fecha de uma gente, coisa em- muito forte, muito forte. denso. E muito delicado também. Não é... Isso que você traz pra gente é uma coisa, né? Porque é forte, denso, profundo e ao mesmo tempo belo e delicado. O que você traz pra gente. Eu sou isso, eu sou esses dois lados. E vocês sabem que entre 5 filhos, infelizmente, os 4 filhos muito comprometidos emocionalmente, e eu me salvei. Sabe por quê? Pela arte. A arte salva, né? Salva. Fanny? Salva. Agora, eu tenho uma dúvida antes da gente terminar e de você escrever aqui para mim. Porque eu não sou, obviamente, estou longe de ser, mas eu vejo, saio, sábado eu estou sozinha, vou no museu, olho arte, gosto de vir na Bienal, agora a SP Arte, né? Como é que a arte salva? É você fazendo arte? Você fazer? É expressar. É expressar. É expressar. Porque ela vem, a criatividade. Cris, você, com o que você faz arte. Você faz na tua fala, quando você se coloca, o teu livro é arte. Ah, É verdade, porque você transformou a tua história em vida. Eu acho que isso, eu me salvei pela arte, mas eu me salvei pela ética. Você tem ética, você procura, você quer melhorar. A tua fala tem uma transparência, a minha fala também. E posso dizer, a gente às vezes se machuca. opa! Eu me machuco muito, as pessoas muitas vezes não entendem, elas acham que essa intensidade, onde ela vai chegar nessa intensidade? A intensidade da vida. Ai, que bom que você entrou naquele refeitório com seus cabelos vermelhos, né? Falando alto, eu olhei e falei, ih, essa daí, faz pra mim aqui, vai. Para que todo mundo veja. Uma dedicatória. Gente, esse livro é muito bonito. Ela vai mandar um para você ficar com ciúmes. Gente! Feliz de compartilhar ventania solar com você. Ah. E vamos conversar a respeito. Porque eu acho que assim,
eu sou cutuquenta. Eu fui para o Rio, uma amiga do Jean, eu dei para ela. Falei assim, depois de um tempo, eu falei assim, aí, então, o que você achou? E aí ela falou e foi muito bonito. Eu acho que... tem um primo meu que ele vive falando que eu sou metida. Ele se incomoda. E eu acho que eu tenho que ser. É mesmo. Eu acho que a gente, mulheres, tem que ser. Entende? Porque o que eu quero é a troca. Eu só posso agradecer vocês. E a gente vai estar conversando, fazendo, e que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo. E eu apoio totalmente, Cris. E gosto muito da troca que você faz com as pessoas. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Tô tão feliz que você veio. Legal, né? Ai, gente, Fanny Fagenson, gente, foi uma coisa. O Fanny Fagenson. Haja força na peruca. Essa daí tem força na peruca. Remexeu por dentro todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Remexeu. Quero te agradecer demais. Obrigada. Demais, generosidade de compartilhar. E tô sempre aberta para voltar, para propor coisas, para a gente ter felicidade. Porque eu acho... a gente quer ser feliz. A gente quer... Eu tô jogando beach tênis. Muito bom. Aí E antes eu ficava muito brava e competia. Por quê? Porque a caçula tinha que competir com todos os irmãos. E aí, eu tô num momento agora... Gente, vamos se divertir. E vamos brincar. Eu, quando criança, eu não brincava. Porque eu estava muito entre adultos. Então, saber que agora, com a idade que eu tenho... Falo, gente, vamos brincar? Eu brinco quando eu faço arte. Mas eu brinco quando eu tô na vida agora. Linda. Ai, maravilhoso. Tenho certeza que inspirou vocês aí em casa. A gente traz aqui pessoas inspiradoras, né, Cris? Até a próxima semana. Grande beijo, pessoal. Tchau para todos.